Glórias a Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, pela graça de Deus e pelo poder de Deus, com o objetivo de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura, para cumprir a ordem que Cristo deu, ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E isso, Cristo deu essa ordem, que todo mundo conhece, mas parece que nem todo mundo está interessado em cumprir essa ordem, E a cada dia que passa, o interesse no cumprimento dessa obra se reduz a cada momento, a cada instante, As igrejas não se empenham, nesse anúncio do Evangelho de Cristo, não se empenham. E as pessoas que estão dentro da igreja não se importam em anunciar o Evangelho. Eu devo lembrar para você que o anúncio do Evangelho ele é feito de diversas formas, de diversas maneiras, Você tem a pregação do Evangelho por intermédio de folheto, pregação em praça pública, de porta em porta, de casa em casa, Você tem em estádio de futebol, tem na televisão, tem no rádio. Então você tem uma quantidade diversificada de maneira de você anunciar o Evangelho. Pessoalmente, por exemplo, a pessoa senta do teu lado e você vai lá e fala com ele de Cristo, ou na empresa que você trabalha. Então, de todo modo, você não tem desculpa para dizer: eu não sei anunciar o Evangelho, não posso anunciar o Evangelho, porque eu trabalho com o que fazer. Não tem essa desculpa, galera, Eu trabalhei numa empresa 7 anos e meio, de 2008 até 2016. E eu preguei o Evangelho normalmente, toda semana eu pregava, domingo eu estava na igreja, participei de todos os trabalhos da igreja, e nada me atrapalhou de fazer a obra de Deus. Quando a pessoa quer, meu amigo, quando a pessoa tem interesse, ela faz a obra de Deus. Quando ela não tem jeito não. Pode você empurrar, que não adianta, que ela não vai mesmo fazer. Como aquela, aquela história do camarada que vai puxando o jumentinho, mas o jumentinho não quer vir de jeito nenhum. Então não adianta. Se a pessoa não tem vontade, não tem força de vontade, vai ser pura perda de tempo. Mas nós estamos aqui na Praça de Jundiaí, em frente à Igreja Católica, para poder fazer o trabalho que a gente faz sempre. Tem vários irmãos que pregam aqui, eu sou apenas um deles, e nós sempre deixamos aqui a mensagem do Evangelho, Meu amigo, vamos ver se a gente consegue entender essa questão. Jesus falou essa palavra em Mateus capítulo 4, verso 4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem não viverá só de pão, só de comida e só de água. Ele vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela contém alguma coisa importante para nós, para você e para mim. A própria Bíblia fala isso, lá em Isaías, A palavra que sai da minha boca, ela vai prosperar para aquilo que eu enviei. Ela não vai voltar para mim vazia. Antes prosperará naquilo pela qual enviei. Então, ela não volta para Deus vazia. Ela vai fazer algum tipo de efeito. Ainda até que, a princípio, será negativo, porque as pessoas rejeitam o Evangelho de Cristo. Mas ela vai fazer um efeito. Então, nós não podemos desprezar esse poder maravilhoso que tem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, esse apóstolo foi responsável por 13 epístolas do Novo Testamento, e algumas parece que atribuiu ele também, mas não há certeza que é o livro dele. E esse apóstolo falava assim, aqui no livro de Romanos, ele diz o seguinte, porque as pessoas, elas têm vergonha da palavra de Deus, elas se envergonham, elas não querem saber de se expor muito com esse negócio de Deus em Cristo. Na época de Cristo já existia. Os fariseus, às vezes eles criam em Cristo, mas por vergonha e por medo, eles não confessavam que Jesus era o Senhor. E isso era um pecado grave que eles faziam. Olha só, Romanos 1,16, o apóstolo Paulo falou assim,
Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente ao judeu e depois ao grego, porque também nele se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Você está pensando que o que o apóstolo Paulo passava é o que nós passamos hoje? Meu amigo, nós estamos aqui, é como diz aquele ditado, né, humano, mamão com mel, como é precisamente mel na chupeta. Está tudo tão fácil, mas tão fácil, que só não prega o Evangelho quem não quer. Mas vai você viver no tempo do apóstolo Paulo, quando as pessoas eram presas, apanhavam, eram torturadas, né? Conta a história que depois que o cristianismo cresceu, né, não sei se foi Nero ou qual foi o imperador romano, que pegava os cristãos, né, e ele jogava numa arena para que os leões comessem os cristãos. Comessem os cristãos. Olha que coisa de louco. Você já pensou, eu e você, ou nós passando por uma situação dessa, né? Já pensou como é que seria? Acho que a maioria desistia de Jesus, né? A maioria desistia de Jesus. Ninguém ia querer saber de ficar, né? Para contar a história, né? Para poder ser comido pelo leão. E era o que acontecia no tempo do apóstolo Paulo, ou no tempo dos discípulos, né? A Bíblia fala que assim que a igreja cristã começou a crescer, houve uma perseguição muito grande na igreja. E diz a Bíblia que Herodes mandou matar Tiago ao fio da espada. Ou seja, e depois Estevão foi apedrejado pelos próprios judeus. Né? Estevão não foi apedrejado pelos judeus. E Pedro tinha sido preso por Herodes, e ele queria apresentar Pedro para o povo, e na vontade de agradar o povo, ele estava interessado em matar a Pedro. Mas aí a igreja fazia intensa oração por Pedro, e nessas orações, um anjo de Deus foi lá na cadeia e soltou a Pedro, né? Soltou a Pedro, e Pedro então foi solto e voltou a pregar o Evangelho. Mas olha só que coisa, olha que tipo de situação, né? E nós nunca passamos por isso aqui. Qual de nós aqui já foi preso aqui por causa do Evangelho? Mas quem que passa aqui é uma probleminha com pigoço, um bêbado, né? Um guarda, alguma coisa assim. Mas fora isso, mais nada. Então, nós temos que sempre ter a vontade de pregar e não nos envergonharmos de dizermos que somos cristãos. Não nos envergonharmos de dizermos que somos de Jesus. Não nos envergonharmos de dizermos que Deus está conosco e que nós somos seguidores de Cristo. Porque a Bíblia fala pela boca de Cristo, lá em Mateus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai e dos seus anjos. Mas se alguém me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai e dos anjos. Então, quer dizer, se você quiser que Cristo anuncie o teu nome diante de Deus, você vai ter que anunciar o Evangelho de Deus. Vai ter que anunciar a palavra de Deus. Porque se você está com vergonhinha, está com medinho, você se enquadra no perfil de uma pessoa chamada tímido, né? Tímido. O que é o tímido? O tímido é aquela pessoa que não assume uma posição diante de Deus, tá? O tímido é aquela pessoa que ela tem medo, ela não consegue, como é que eu posso dizer, se expor à sua vida pelo Evangelho de Cristo. Ela fica retraída, fica recuada. E a Bíblia fala aqui em Apocalipse, que essas pessoas estão correndo sério risco de não herdar o reino de Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 21, verso 8, a Bíblia fala o seguinte, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha só que coisa, né? As pessoas que têm vergonha do Evangelho, que não querem assumir a posição, que só apenas se converte. Tem pessoas, a maioria hoje, ela só se converte a Cristo. Ela não está seguindo a Cristo, ela só se converteu. Ela aceitou Jesus, entregou sua alma para Cristo, mas ela não avançou para frente, não evoluiu.
né? Ela não evoluiu, ela não foi, não desenvolveu um dom espiritual, não desenvolveu uma capacidade de fazer alguma coisa para Deus. Ela só vai na igreja e volta, vai na igreja e volta, vai na igreja e volta, mas não passa disso nunca, né? Quando se fala de anunciar o Evangelho, ela está em último lugar, como que ela fugisse da raia, na verdade, né? E as pessoas estão correndo sério risco, porque ela está se enquadrada naqueles que são os tímidos, que não vão herdar o reino de Deus. A gente não pode ficar acanhado diante por isso que o diabo, né? Ele hoje está ganhando campo no mundo. Por quê? Porque não tem mais o anúncio do Evangelho. Quando a igreja primitiva não, quando a igreja da Idade Média recomeçou, né? Com Martinho Lutero fez um processo chamado renascimento, né? Da igreja, porque a igreja estava morta e apagada. Então ele foi usado por Deus para trazer um pouco do Evangelho porque os padres, os papas não ensinavam a palavra de Deus para o povo. Falavam em latim, pregavam indulgência, né, que a venda de propriedades para poder ganhar o reino de Deus, né, e pregavam imagem de escultura e tudo mais. E Martinho Lutero combateu esse tipo de coisa, né? E no combate a esse tipo de coisa, o Evangelho de Cristo voltou a crescer de novo, né? Por isso que o Evangelho lá na Inglaterra, naquelas regiões lá, há dezenas, centenas de anos atrás, era muito propagado, né? Havia muitas igrejas nesses locais aí. Por isso que a Inglaterra hoje é um país poderoso, é um país grande. A Europa inteira foi atingida pelo Evangelho, por intermédio de Martinho Lutero, e hoje ela é poderosa e grande. E os Estados Unidos, que é um país poderoso e grande, ele é poderoso e grande porque ele foi fundado no Evangelho. Foi fundado na palavra de Deus. Porque os crentes que foram perseguidos na época, na Europa e na Inglaterra, por causa das perseguições de reis e tudo mais, eles fugiram e vieram para os Estados Unidos e ali montaram a sua vida ali. Então, os Estados Unidos ele é formado debaixo do berço do Evangelho. Por isso que essa é uma nação potente e poderosa, que ela é hoje, né? E o Brasil, infelizmente, parece que quer dar para trás a cada hora que passa. Ontem teve lá um tal do dia do São Jorge, que ninguém nem sabe a história desse cidadão aí, né? E o povo todo vai atrás desse negócio, desprezando a palavra de Deus, não ouvindo a palavra de Deus. Você sabia? Se você quiser garantir a segurança de uma nação, ou a segurança desse país, você vai ter que anunciar o Evangelho, que o Evangelho garante a segurança de uma nação. Esse negócio de religião, meu amigo, era para ser caso até de segurança nacional. Sabe por quê? Porque religiões destroem nações, acabam com nações. Vê lá a África lá, né? A África, cheia de magia negra, feitiçaria, adoração a demônios, que é de lá que veio a Umbanda, o Candomblé e tudo mais. Como é que está a África? Está numa situação de destruição muito grande. A África nunca prosperou, nunca foi para lugar nenhum. Aquelas entidades malignas lá, né? Iemanjá, Mulu, Orixá e tudo mais, nunca protegeu ninguém lá. Então, será que eles viraram escravos aqui por 400 anos aqui no Brasil e nos Estados Unidos também? Por quê? Porque não houve proteção dessas entidades. Porque eram as mesmas a causadora da escravatura, né? Esses deuses africanos são todos escravocratas, eles só estão ali só para tirar a liberdade da pessoa. Por isso que a nação, a Bíblia fala, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Por exemplo, os Estados Unidos foi formado no Evangelho. Olha que potência que é essa nação. A Inglaterra foi o berço também no início do Evangelho, por intermédio de Martinho Lutero. Olha, e a Alemanha também. Olha que potência que são essas nações. Né? Então, assim, aonde está o Evangelho, meu amigo? O progresso está lá, a ciência está lá, a tecnologia está lá, porque Deus é o dono da ciência, Deus é o criador do céu e da terra, Ele é o criador da ciência e da tecnologia. Portanto, quem quer, na verdade, progredir uma nação, tem que ser fundada no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou anunciar o Evangelho. Ele falou assim, ó,
Lá no Evangelho de João, Jesus falou assim, ó, o diabo, que é o ladrão, veio senão a matar, veio senão a roubar e a destruir. Né? Ou seja, o diabo, aonde ele está, só tem destruição, desgraça, miséria e morte. Mas aí Jesus fala uma coisa contrária. Mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então, o que é vida com abundância? Vida com abundância não é você apenas estar respirando, estar andando para lá e para cá. É vida com direito, vida com liberdade, vida com trabalho, emprego, salário, aposentadoria, escola para o teu filho, né? Segurança nas ruas, que é isso que Deus quer dar. Então chama-se isso vida com abundância. Ou seja, Deus não é mesquinho, Ele não é mesquinho, Ele não fica segurando as bênçãos dele, não. Ele quer distribuir as bênçãos dele, Ele quer dar as bênçãos dele, né? Mas para isso Ele quer que haja temor diante dele, quer que haja amor a Ele, né? Se não houver amor a Ele, nem temor a Deus, sabe o que vai acontecer? Deus não vai poder entregar suas bênçãos para ninguém. As bênçãos de Deus, meu amigo, são tão poderosas que você não pode levar elas na mão. Não tem como levar a bênção de Deus na mão. Não tem. Porque elas são muito grandes demais, são enormes demais. Né? Você não consegue levar na mão, não consegue levar numa carriola, né, num furgão. As bênçãos de Deus, você só consegue carregar num treminhão. Né? E com as rodas mesmo assim achatadas, de tanto peso, porque as bênçãos de Deus são muito grandes demais. São muito enormes demais. Deus tem coisa grande para todo mundo, meu amigo. Deus tem coisa grande para todo mundo. Não é só para mim, só não, para quem é crente, não. Até para as pessoas do mundo ele tem. Mas para isso precisa que haja temor diante dele. Haja temor diante dele. Porque quando a gente prega o Evangelho aqui, anuncia o Evangelho aqui, nós estamos, na verdade, fortalecendo essa nação. Se as pessoas soubessem o poder do Evangelho de Cristo e o poder que ele tem, se tivesse noção, todo mundo iria ser crente. Todo mundo iria ser crente. Iria ser evangélico. E por quê? Porque quando Deus abençoa, você percebe que o local está abençoado. Por exemplo, vamos pegar como exemplo. Você anda nas ruas da Inglaterra, anda nas ruas do Canadá e anda nas ruas dos Estados Unidos e veja se você acha ali despacho de umbanda, de candomblé, de feitiçaria, pessoas se vestindo de branco, trazendo despacho, colocando despacho em algum lugar. Você não acha. E olha a potência que essa nação são. Aqui no Brasil você acha isso aqui aos quilos, às toneladas. Você anda nas rodovias, anda nas praças, anda nas ferrovias, você vê lá aquele monte de despacho de umbanda, e você vê que tristeza que é o nosso país, apesar de ser um país bonito e bom, todavia é pessimamente mal administrado. Porque os espíritos maus, quando uma pessoa invoca, meu Deus, ou, senhores, uma entidade maligna, ou um Deus que não é Deus, ele está desgraçando com aquela nação, está acabando com aquela nação. Aquele Deus maligno lá, que não é Deus coisa nenhuma, ele vai até as autoridades e perturba a cabeça delas, faz elas fazer doidice contra o povo, faz elas fazer doidice contra o povo, que é o que acontece no nosso país. Cada loucura que a gente vê, mas olha aí o que acontece. Ontem foi dia de São Jorge. De São Jorge. Centenas, para dizer quase 1 milhão de pessoas aí, foram cultuar essa entidade aí, chamada Oxóssi, Ogum, tem vários tipos de nome aí, e até o catolicismo está brasileiro. Vamos ver, come todos no mesmo prato, porque todos adoram imagem de escultura, Então eles comem tudo no mesmo prato. Então, por que isso aqui? E agora vê a situação do nosso país aí, corrupção para tudo quanto é canto, os bandidos tomam conta da situação do país, não tem emprego para todo mundo, e vai por aí afora. As autoridades se corrompem a cada dia. Então, tudo obra do quê? Da adoração ao demônio, da adoração a deuses que não são deuses. Tudo obra de adoração a Deus que não são deuses. Mas quando você tem o verdadeiro Deus, que é o Senhor Jeová, com o seu Filho amado Jesus Cristo, como sendo o verdadeiro Deus da tua vida, aí, meu amigo, só bênção, é só bênção. Deus, quando Israel saía do Egito, ele falou assim para Israel, Israel, eis que eu coloco de vocês, diante de vocês,
a bênção e a maldição. Ele colocou. E ainda deu uma dica ainda. Ó, escolhe a bênção para que tu vivas. Escolhe a bênção para que tu vivas. Né? Israel até que no início fez certinho o negócio. Mas tempos depois, né? Tempos depois, Israel se desviou grandemente da presença de Deus. E algumas centenas de anos depois, acabou virando escravo e ficou 70 anos preso no cativeiro. Josué, também quando saía do Egito, ele falou assim, ó, para o povo de Israel, com uma advertência: Israel, ó, vocês escolhem a quem vocês queiram servir. Se é Baal, Baalim, se é Dagon, se é o que der. Vocês escolhem o Deus que vocês querem servir. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o que aconteceu? José foi um homem próspero. Foi um homem gigante diante de Deus. Quase igual a Moisés. A Bíblia fala que Deus ouviu a voz de Josué de tal maneira que numa guerra, Josué falou assim, ó: Sol, detente Gileade, Lua, detente aí no céu. E sabe o que aconteceu? Parou todo o sistema solar. Enquanto Israel não entrou na guerra, a terra está com atraso de quase um dia por causa dessa ordem de Josué. E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia fala que nunca houve um homem com a qual Deus tem ouvido uma voz e feito uma obra tão grande como Deus fez com Josué. Tá? Então José foi grande porque ele escolheu servir ao verdadeiro Deus. Ele escolheu servir ao Senhor Jeová. E quem escolhe servir a Deus, meu amigo, Deus vai recompensar ele. Deus vai recompensar ele. A Bíblia fala, no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, a Bíblia fala o seguinte, que desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para o bem daqueles que nele esperam. Então Deus, meu amigo, ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Né? Só um instante. Deus, ele trabalha para o bem daquele que nele espera. A bateria, infelizmente, se esgotou, né? É que coisa, dura pouco. É bateria, sei lá, xing-ling. Tá bom? Então, essa é a verdade. Tá certo? Então, nós estamos trazendo aqui o anúncio do Evangelho de Cristo para você, para que você cresça e se fortaleça no Senhor na força do seu poder. Tá certo? Deus quer dar grandes coisas para nós, mas depende grandemente da maneira com que nós procedemos com Ele. Tá certo? Se nós o temermos e guardarmos sua palavra, nós seremos abençoados. Se nós começarmos a desprezar Deus, Ele também vai desprezar a gente. Tá? Não pense você que Deus a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Né? De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo ele colhe. O que semeia na carne vai colher a corrupção. Mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então, você tem que saber isso, meu amigo. Tá certo? Você tem que saber isso aí. Não teve jeito não. A bateria se encerrou. Tá certo? Eu vou ter que encerrar aqui o trabalho. Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, tá certo? Não fique assim, porque tem pessoas que pensam assim, mas isso é só um vídeo. Não. Você já pensou um parente teu desviado ouvindo uma palavra dessa? Pensa bem. Já pensou um colega teu que você gostaria que fosse atingido pela palavra ouvindo uma mensagem dessa? Às vezes o cara está lá adorando São Jorge, de repente ele descobre que Deus é outro. Não é esse negócio que está aí, em cima do cavalo aí. O Silas Malafaia, que é um pregador de televisão, ele fala o seguinte, que o diabo é o maior macaco de imitação que existe. Por quê? Porque tudo que Deus faz, ele quer tentar imitar. Na Bíblia fala que Jesus Cristo, ele está montado em cima de um cavalo branco. E na sua coxa está escrito assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ele é Deus. Esse São Jorge aí não tem poder para nada. Tá? Isso aí não tem força para nada.
tá? Nisso aí que as gaviões da Fiel tá lá enfiado lá, né? Colocando, fazendo macumba lá, esse negócio todo aí. Então, é nisso que o Brasil está andando. Por isso, quando você anuncia o Evangelho, você está ajudando, na verdade, a tirar essas pessoas dessas crendices de besteira. Dessas crendices de besteira. Isso é tudo besteira. É tudo bobagem. Tá certo? Propague então a palavra de Deus, tá bom? Se inscreva no canal, tá? Dê os likes, comente alguma coisa, tá certo? Seja bom, seja ruim, tanto faz, tá? E Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar grandemente, tá? Porque não pense você que só porque eu estou aqui pregando eu sou mais ou melhor do que você ou do que ninguém, não. Não sou mais nem melhor do que ninguém, não. Graças a Deus por isso, né? Mas porque você também daí pode também fazer o teu trabalho, fazer o anúncio do Evangelho, por ter mais da distribuição dos vídeos e tudo mais, tá certo? Então, em nome de Cristo, tá? Eu vou dar por encerrado aqui o trabalho, porque a bateria se esgotou, tá? E essas baterias duram pouco. E eu ainda tenho que ir para São Paulo. Eu já vim de Campinas pregando a palavra de Deus. De Campinas. Já distribuí 300 folhetos em Campinas, mais ou menos 100 aqui já em Jundiaí. Vou descer aqui, vou lá para a estação de trem, vai mais 100 folhetos. E quando chegar lá na Praça da Sé, mais 100 folhetos. E à noite tem o culto de oração às 7 horas e o culto também às 8 horas da noite. Quarta-feira, porque hoje é quarta-feira. Tá bom? Estou pregando hoje numa quarta-feira, aproveitando a minha ida para São Paulo, tá bom? Passando por Jundiaí. Então que Deus abençoe você, tá bom? Deus te dê paz ao coração, te dê alegria, te dê harmonia, tá? E faça você prosperar a cada dia que passa em todos os aspectos aí, tá bom? Em nome de Cristo. Então dou por encerrado aqui o trabalho, eu vou só fazer uma pequena oraçãozinha. Nosso Deus e Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos ao nosso Deus que abençoe agora esse vídeo que foi feito e também as pessoas que passaram por aqui a ouvir a palavra e os folhetos distribuídos. Dá bênção em nome de Cristo e abençoa a igreja como um todo, em nome de Cristo. Amém, em nome de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Então, dou por encerrado aqui o trabalho, tá bom? Então esqueça, tá? Compartilhe os vídeos, tá bom? Em nome de Cristo. Amém, em nome de Jesus.